Doutor Marcelo Santos, existe aí a informação que o Estádio Municipal Senador Elvídio Nunes praticamente não está atendendo às necessidades esportivas. Inclusive, a Sociedade Esportiva de Picos estaria sendo prejudicada por causa da falta de condições do estádio em receber equipes esportivas para que a Praça de Esporte possa cumprir a sua missão. Procede essa informação? Tem tido contato com as pessoas? O que elas falam acerca desse assunto que está sendo alvo de muito debate na cidade? Perfeitamente, Erivan. Não só procede, como é público e notório a situação. Nos últimos meses, principalmente, esse debate acirrou-se por conta de festas, movimentos festivos, inclusive pré-carnavalescos, como foi na semana passada, em um intervalo de 15 dias, apenas 2 grandes eventos pré-carnavalescos, um deles no Estádio Elvídio Nunes. E ao longo desses últimos meses, diversas outras festas, né, quando na realidade se trata de uma praça de esportes. Então, muito mais do que por uma questão jurídico-administrativa, mas por uma questão de lógica, é perfeitamente compreensível a qualquer pessoa. Se é uma praça de esporte, naturalmente é para ser destinada principalmente para atividades desportivas, não só futebolísticas, mas atividades de cunho esportivo. Então, naturalmente, as pessoas compreendem isso, enxergam isso, é público e notório, e nós temos sido abordados, sim, nas ruas da cidade. Eu que também sou comentarista esportivo, sou painelista de rádio e TV, também na área esportiva, as pessoas têm me perguntado não só qual é meu posicionamento no aspecto desportivo, como cronista, mas também como advogado. Nós vamos nos ater aqui à questão jurídica, administrativa, ou seja, qual é o disciplinamento que o ordenamento jurídico nos traz em relação a essa situação concreta. Bom, mas essa situação, como você falou, ela tem sido alvo de muitos debates, até de polêmica. Só que é uma polêmica desnecessária, Erivan, e nós vamos desmistificar isso aqui. Por quê? Porque, ao contrário do que muitos pensam, a gente tem ouvido aí da parte dos populares, o torcedor é um apaixonado por natureza, claro, ele quer ver seu time jogar, Então, a Sociedade Esportiva de Picos está privada de jogar no estádio municipal por conta da degradação, assim, do estado precário do gramado, em razão desses eventos festivos que o Poder Público Municipal está realizando em parceria com a iniciativa privada. Então, o torcedor, alguns comentaristas também, pessoas que não têm trânsito na área jurídica, muitas vezes emitem opiniões, posicionamentos desprovidos de respaldo jurídico, porque a questão não é tão simples assim. O que a gente mais ouve da parte das pessoas, principalmente na mídia esportiva, é a ideia de que, equivocada, claro, e nós vamos aqui esclarecer, de que o poder público é o único responsável. É um debate que, na maioria das vezes, Erivan, descamba para a questão político-partidária, eleitoral ou eleitoreira, E nós, obviamente, também gostamos de política, mas de política enquanto ciência, Eu estudei a ciência política no meu curso de Direito na universidade. Porém, o que a gente vê no Brasil é politicagem partidária, não é política enquanto ciência. Então, é um jogo de empurra-empurra, na verdade, que há isso, um jogo de acusações mútuas, a maioria acusa o poder público de descaso, acha que o poder público tem a obrigação, pura e simplesmente, de financiar o clube de futebol, e o poder público, por sua vez, acusa a iniciativa privada de não oferecer apoio ao clube. Enfim, são inúmeras conjecturas, de parte a parte, tanto da parte do poder público como da parte da iniciativa privada, porque nós sabemos, aqui na nossa cidade, são alas adversárias, politicamente, tanto que o último evento festivo foi realizado no empreendimento que de um representante da ala adversária, um grande empresário aqui da cidade, que tem relações de parentesco, civil com o governador do estado, que por sua vez apoia o candidato de oposição que pleiteia a vaga no executivo municipal, do interesse público, do lazer, da cultura, do desporto. O que a gente vê? Um jogo de empurra-empurra, que descamba para a questão político-eleitoreira, e no final das contas o esporte é quem perde com isso, e principalmente a Sociedade Esportiva de Picos, que é, segundo a voz boca das ruas, o grande patrimônio esportivo aqui da cidade. Então,
o clube está impossibilitado tanto de treinar quanto de jogar, né? Disputar as partidas oficiais pelo Campeonato Piauiense de Futebol, pela primeira divisão, que era uma expectativa, né, da torcida local, já que o clube voltou à primeira divisão. Então o clube está mandando seus jogos em Oeiras, na vizinha cidade de Oeiras, a 90 quilômetros, e a torcida, que é, nesse contexto todo, digamos, a maior interessada, né, porque o torcedor, ele compra ingresso, ele deixa às vezes de comprar o feijão, o leite das crianças para ir ao estádio. Então a torcida nós temos visto, né, e ouvido esse clamor da torcida porque está impossibilitada de ver seu clube do coração jogar nos seus domínios, o que é muito válido. Não é tão simples quanto as pessoas de um modo geral e alguns até comentaristas esportivos creem, de que o poder público, por não estar prestando ajuda financeira e nem subvenções sociais ao clube, ele estaria agindo de má vontade, que isso seria algo até de absurdo ou de ilegal. Quais seriam os caminhos a serem percorridos para que essa situação possa ser normalizada? Esse clamor, geralmente, ele vem de cidades interioranas, clubes do interior que, em regra, são financiados pelo poder público, tendo à frente, geralmente, um gestor, né? A pessoa do gestor, e aí a gente já entra no princípio da impessoalidade. Na administração não existe impessoalidade, a gente falou já disso aqui várias vezes. O gestor, ele não é proprietário da gestão, então recurso público não pode ser destinado para o setor privado a bel prazer, a livre escolha do gestor. O gestor, ele está adstrito ao princípio da legalidade, ou seja, ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. O particular, por sua vez, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Diferentemente do Maracanã, por exemplo, que é administrado por um consórcio privado, diferentemente do Allianz Parque, que é privado, né? É de titularidade da Sociedade Esportiva Palmeiras. A Arena do Corinthians também é privada. Obviamente, sendo privado, a destinação a ser dada é aqui o seu titular bem entenda. O poder público local, de fato, isso é notório, não tem feito o mínimo necessário, que é justamente administrar a praça de esporte, gerir, né, fomentar a prática esportiva, né, disponibilizar para a comunidade o mínimo de estrutura. Então, nesse aspecto, sim, procedem as reclamações, os questionamentos por parte da comunidade esportiva e da população, porque, de fato, o estado do gramado do estádio Ovídio Nunes é deplorável. Quais os caminhos que o senhor vê para resolver esse problema aqui do Estádio Municipal Ovídio Nunes? É uma questão de gestão que pode redundar, Ivan, numa questão judicial também, numa alegativa de desvio de finalidade, numa alegativa até de improbidade administrativa, porque a Constituição diz que o poder público, ele deve fomentar, ele não pode ser obrigado a custear, porque depende de dois fatores, eu já iria falar, depende da natureza da entidade esportiva e depende da finalidade. Se a entidade for de cunho profissional, no caso é um clube de futebol, e se a finalidade for lucrativa, e é o caso, há uma vedação, inclusive por parte da Constituição Federal, da lei orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal, e a maioria dos tribunais de contas Brasil afora não permitem esse tipo de financiamento. Há um caso, inclusive, específico do Tribunal de Contas lá de Santa Catarina, salvo engano, em que o gestor do Paraná, em que o gestor do clube, o proprietário do clube, era vereador do município, e a lei orgânica do município não permitia, né, celebração de contratos e convênios por parte de vereadores para com o poder público. Isso depende de uma série de fatores. Recurso público não pode ser destinado para fins privados ao bel prazer do gestor. Por outro lado, no caso concreto aqui da nossa cidade, o que é que está havendo? O poder público, esta é a responsabilidade do poder público, e por isso ele pode ser responsabilizado, o gestor, não está dando a destinação mínima necessária, não está administrando, não está conservando, não está preservando e está destinando a atividades festivas. Essa é a parte, né, negativa que afeta o poder público. Então, existe a justiça desportiva, mas a Constituição é muito clara. Ela diz no artigo 217 que questões de cunho desportivo, a competência da justiça, dos tribunais
Tribunais de Justiça Desportiva, quando esgotada, o judiciário comum só pode tratar de questões afetas a isto quando esgotada a via da Justiça Desportiva. Só que aqui não é o caso. Aqui a questão não é de cunho desportivo, a questão é de cunho jurídico-administrativo. Então, o Ministério Público também tem suas unidades de trabalho voltadas para a questão desportiva. Então, o cidadão, de um modo geral, ele não pode ficar simplesmente apontando o dedo para o poder público. Tem suas responsabilidades, claro, dentro de suas competências, mas ele também deve observar que há um limite para isso. Ele pode provocar o Ministério Público, ele pode provocar todos os órgãos competentes no sentido, de que seja verificado o que de fato está acontecendo. O propósito não é voltado para o interesse público, Na verdade, há um jogo, uma briga de egos, um jogo de empurra-empurra, quando a gente sabe que no fringir dos ovos, o interesse é de cunho pessoal em detrimento do interesse público, que seria o fomento ao lazer, à cultura, ao esporte. Então, em linhas gerais, é isto.